cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Ana Carolina, sou formada em Direito, especialista em Direito Processual e atuo como professora dessa instituição no curso de Transações Imobiliárias. É um prazer estar novamente com vocês e agora com o estudo da disciplina Direitos Reais. Espero contribuir positivamente para o aprendizado de todos vocês. Peço que vocês se dediquem aos estudos com seriedade para que possamos chegar a um excelente resultado, ok? Também gostaria de pedi-los que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para anotarem as dúvidas e depois postarem nos fóruns de discussão e fórum Tira Dúvidas todos os questionamentos. Pois bem, nessa disciplina vamos discutir amplamente sobre o Instituto da Posse, a detenção e tudo o que for relevante sobre o direito de propriedade, que evoca sobre os bens móveis e imóveis, trazendo à baila o seu real sentido no mundo jurídico, tá certo? Bom, dando início, discorreremos sobre o direito das coisas. O direito das coisas é um complexo de normas que regulam as relações jurídicas advindas da relação do indivíduo com o bem. Ainda, o direito das coisas, dentro do Código Civil, pode ser visto como sendo um direito pleno, que tem como objeto a coisa móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, fungível ou infungível, que recaem sobre os direitos reais. É bom sabermos que o Código Civil de 2002 divide o direito das coisas em duas partes. A primeira parte, pessoal, dá destaque à posse e a segunda parte compreende os direitos reais. Nesse sentido, é primordial que vocês saibam distinguir o direito pessoal do direito real. O direito pessoal é aquele que advém da relação obrigacional, ou seja, de pessoa para pessoa, tendo como elementos constitutivos o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação, que é o próprio objeto a ser disputado na relação jurídica estabelecida. Não resta dúvida de que o direito pessoal dá oportunidade ao sujeito ativo exigir o cumprimento da obrigação, prestação do sujeito passivo. Já em relação ao direito real, podemos entender que o mesmo se trata do direito certo, direito pleno, em que o indivíduo sabe que pode exercê-lo, dispô-lo, transferir e renunciar como quiser, tendo em vista que o seu direito é exclusivo. Desse modo, para serem questionados os direitos reais, é imprescindível que tenham os seguintes elementos: o sujeito ativo, a coisa a ser demandada e a relação de poder criada em torno desse indivíduo e da própria coisa que vai ser dominada pelo possuidor ou pelo proprietário. No entanto, o que isso quer dizer, pessoal? Bom, isso significa que para uma pessoa questionar o seu direito e posse sobre a determinada coisa, ele deve provar a relação jurídica existente entre ambos. O sujeito só pode demandar aquilo que lhe é de direito e sabe ser possível provar a sua titularidade. Há teorias que tentam justificar essas principais diferenças entre o direito pessoal ou obrigacional, assim também conhecido, com o direito real. Portanto, pessoal, para nós vale a pena darmos destaque para a teoria chamada dualista, uma vez será mais usada pelos nossos grandes doutrinadores e juristas. Dentro dessa teoria, vamos dar destaque para o princípio da aderência, o princípio do absolutismo, o princípio da publicidade, o princípio da taxatividade, o princípio da tipicidade, princípio da perpetuidade, princípio da exclusividade e, por fim, o princípio do desmembramento. Vamos começar falando, então, sobre o princípio da aderência ou especialização, assim também denominado. Por este princípio, o direito real surge do vínculo entre o sujeito e a coisa, sem haver necessidade de um terceiro ou um sujeito passivo colaborador interferir.
Exemplo disso está a relação existencial advinda de um contrato de compra e venda de um bem imóvel, uma vez que basta o vínculo entre o negociante, que é o vendedor, com o comprador, que é o consumidor final, para assim realizar o negócio. Partindo para outro, então, princípio, tem-se o princípio do absolutismo, que preza pelo direito ou posse do objeto pelo próprio titular, sem permissão de moléstia sobre esse bem. Importante, pessoal, é vocês não esquecerem que dentro desse princípio prevalece o efeito erga omnes, cujo efeito visa proteger o titular contra todos e tudo que possam fazer para degradar esse bem ou direito que recai sobre o mesmo. Nessa situação, é muito comum o verdadeiro proprietário valer-se do seu direito de perseguir o bem apoderado por aqueles que tomaram a posse, por meio do seu direito de sequela ou jus perseguindi. Procedimento esse utilizado pela esfera civil para tentar conter os atos abusivos e lesivos por parte de terceiros. Prezados amigos, essa situação é muito comum acontecer nos casos de usucapião e perda de objetos. Ademais, outro princípio importante de ser evocado é o princípio da publicidade ou visibilidade. Esse princípio nos remete que para ser oponível a todos, ou melhor, ser erga omnes, faz-se necessário transcrever, matricular, averbar e registrar o bem, obtendo título quando se tratar de bem imóvel, para não haver dúvidas em relação ao titular. Esse princípio, pessoal, também recai sobre bens móveis, depois que ocorrer a tradição, como disciplina os artigos 1226 e 1227, ambos do Código Civil de 2002, que assim menciona: os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Além disso, conforme o artigo 1267 do referido Código, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Isso quer dizer que não basta apenas efetuar o negócio jurídico, mas é preciso concretizar a posse do bem móvel efetuando a tradição. Bom, recapitulando, prezados cursistas, vocês devem lembrar que, em se tratando de bens imóveis, o direito real só recai se houver o registro em cartório de imóveis, enquanto que, em relação aos bens móveis, o verdadeiro dono só terá a garantia de que é único titular do bem se houver a tradição, ok? Agora, sobre o princípio da taxatividade, é necessário que vocês saibam que os direitos reais são taxativos e enumerados na legislação civil. Isso quer dizer que os direitos reais são apenas aqueles que se encontram dispostos no Código Civil, dentre eles podendo destacar o direito real sobre a propriedade e as suas formas de aquisição e efeitos, o direito real de superfície, servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Todos esses contidos no artigo 1225 do Código Civil, dispostos de forma taxativa, ok? Prezados cursistas, existem outros tipos de direitos reais que asseguram o indivíduo, além desses que citamos? Sobre esse questionamento, podemos entender que, conforme preconiza o artigo 1225 do Código Civil, os direitos reais existentes são taxativos. Por isso, são somente essas hipóteses, o que nas próximas aulas daremos enfoque mais detalhadamente, ok? Bom, vamos seguir. Agora estudando ainda os princípios e, mais propriamente, sobre o princípio da tipicidade. Vocês sabem o que alude a esse princípio da tipicidade? Pois bem,
Esse princípio trata de determinados tipos legais, delineados e definidos pelas normas jurídicas. É necessário que a lei seja clara ao mencionar as hipóteses de direitos reais sem deixar lacuna. Com base nessa afirmação, é correto dizer que o contrato de locação é um direito real que recai sobre um bem imóvel, que é resguardado no artigo 1225 do nosso referido Código Civil. Logicamente, esse questionamento não se procede com base nos ensinamentos do princípio da tipicidade, uma vez que não há sua previsão legal. Outro sim, temos o princípio da perpetuidade, que, de acordo com os esclarecimentos do respeitado doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, a propriedade é um direito perpétuo, uma vez que não se perde a mesma pelo não uso, mas somente pelos meios e formas legais que determinam as situações de perda. Nessas hipóteses, podem enquadrar a desapropriação, a uso capião, a renúncia e o abandono. Sobre o princípio da exclusividade, é interessante compreenderem que uma mesma coisa não pode ter dois direitos reais de mesmo valor ou mesmo conteúdo para regulamentá-lo, pois tem que ser único e exclusivo. Exemplo típico é o usufruto. No usufruto, há a figura do nuproprietário, que é aquele que conserva o seu poder de dono do imóvel. Já o usufrutuário é aquele contemplado por intermédio do contrato de usufruto para poder usar o bem temporariamente ou vitaliciamente, conforme concedido pelo nuproprietário, porém sem poder abster-se, dispor do imóvel como quiser. A usufrutuário é concedido apenas obter os frutos, aquilo que se investiu no imóvel sem tirar a essência do bem. Muito bem, pessoal, esse foi só um exemplo para explanar a importância do princípio da exclusividade. Veremos no momento oportuno como se dão as regras que regulamentam o usufruto, beleza? Por fim, o último princípio é o princípio do desmembramento, que nos dizeres do saudoso Carlos Roberto Gonçalves, os direitos reais desmembram-se do direito matriz, que é a propriedade, constituindo os direitos reais sobre coisas alheias. Acabamos de ver a relevância sobre os direitos reais e pessoais, bem como os princípios basilares dos direitos reais. Portanto, vamos dando continuidade à nossa vasta compreensão sobre o conceito de posse, os processos de como se dão a posse, a sua natureza jurídica e as suas espécies. Primeiramente, devemos saber que a posse é protegida de duas formas, sendo a primeira vinculada ao direito de propriedade, que exige o título do real dono, e a segunda, a posse intitulada como figura autônoma, que independe de um título para caracterizá-la, como é o caso de um indivíduo que de forma mansa e pacífica se agrega sem qualquer interferência da propriedade alheia. Na verdade, segundo os ensinamentos de Silvio de Salvenosa, a posse é o poder físico de alguém sobre alguma coisa, assim o qualificando como senhor da coisa. Nesse sentido, a posse visa proteger qualquer pessoa contra a violência, uma vez que seu objetivo primordial é assegurar a paz social, de forma a reconhecer uma situação, de fato, como se fosse realmente uma situação de direito. Para ficar mais fácil essa afirmação, imaginem um caso em que uma família se instala de forma mansa e pacífica em uma propriedade que se encontra vazia e desprotegida e começa a residir e produzir nessa propriedade, trazendo benefícios sem sequer sofrer qualquer tipo de interferência, seja pelo real proprietário ou pelo poder de polícia. Poder esse coercitivo utilizado para coibir a manifestação de atos ilegais
lesivos ou abusivos contra o direito de outrem. Percebe-se, no entanto, que através dessa situação hipotética, a posse é considerada autônoma e já valida uma situação possessória, que proporciona o direito de proteção para aquele que atinge todas as finalidades da posse, ok? Bom, para o ordenamento jurídico, esse direito adquirido denomina o jus possessionis, que significa a posse independente, autônoma, que independe do título registrado em cartório. Contudo, o direito sobre a posse é resguardado contra qualquer intervenção de terceiros que agem de má-fé. Agora, importante, pessoal, a demonstração desse exemplo hipotético nos remete à ideia de que o possuidor terá de usar da melhor maneira possível o bem, mas sem dispô-lo como quiser, porque a ele não é atribuída essa titularidade. Entretanto, insatisfeito com essa posição do possuidor, poderá o proprietário, por intercessão do procedimento ordinário, questionar o direito de posse em juízo. Visto isso, ao portador do título é garantido algum direito sobre esse bem, que é objeto de litígio? Bom, ao dono é conferido o direito do jus possidendi, ou então a chamada posse causal, que tem como finalidade protegê-lo de qualquer ato de violência ou clandestinidade que possa prejudicar o seu direito ou interesses, até que a justiça assim defina o que é melhor para as partes envolvidas. Dessa forma, caros cursistas, o jus possidendi constitui o direito real. Relembrando, chega-se à conclusão de que o possuidor, bem como o proprietário, são protegidos contra qualquer ato atentatório que venha pôr a coisa envolvida em situação de risco, porém cada um protegido de forma distinta, com o intuito de resguardar a coisa. Bom, conforme o artigo 1196 do Código Civil de 2002, fica a certeza de que o possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, vem o artigo 1228 do Código Civil complementar o artigo de lei anterior, afirmando que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exemplo dessas definições é o fato de João poder exercer o direito de usar e proteger a coisa, enquanto José, sendo proprietário, ele tem o direito de dispor, alienar, vender, transferir, alugar, renunciar e emprestar a coisa, bem como reavê-la como achar conveniente. Então, percebe-se que os direitos do proprietário são mais amplos que os do possuidor. Ao passo que estamos vendo a relevância sobre a posse, é necessário indagarmos as ideias principais de duas teorias brasileiras que tentam justificar a ideia da posse. No entanto, essas teorias são conhecidas por serem subjetivas e objetivas. Como precursor da teoria subjetiva, não podemos deixar de mencionar o famoso Savigny, que apostou na inserção dos elementos corpus e animus domini para estabelecer a relação jurídica em decorrência da posse. Nessa teoria, a posse é vista por ser o poder direto ou imediato, conferindo à pessoa o direito de dispor fisicamente o bem para obtê-lo para si e defendê-lo contra a interferência de outrem. Nela encontramos dois elementos, sendo eles o corpus e o animus domini. Pelo slide 2, vamos ver quais são os elementos da teoria subjetiva que tratam da posse. Bom, são elementos da teoria subjetiva da posse. É a teoria defendida por Savigny, onde o primeiro elemento é o corpus e o segundo elemento, pessoal, é o animus domini. O que isso quer dizer? Pelo corpus, entende-se o poder direto sobre a coisa, uma vez que o que importa é a coisa em seu poder.
Não obstante disso, o animus domini favorece a intenção de a coisa ser obtida para si, para que os direitos conferidos à posse e à propriedade sejam atendidos. Também aproveitaremos para ver os elementos fundamentais que integram a teoria objetiva através do nosso próximo slide. Assim vejamos. Bom, os elementos da teoria objetiva da posse é uma teoria defendida pelo Eyring, no qual o elemento primordial é o corpus e não há necessidade do animus domini, ok? Para a segunda teoria, a conhecidíssima teoria objetiva da posse, cujo defensor, o Eyring, basta que a pessoa tenha contato com a coisa, ou melhor, que ela disponha fisicamente da coisa, dispensando assim o animus domini. Defende Carlos Soberto Gonçalves que a posse deve ser vista como a exteriorização da propriedade, havendo assim a visibilidade do domínio e o uso econômico da coisa. Por isso ainda defende a não necessidade do animus domini, que se enquadra como sendo o interesse, o intuito de ser proprietário. Essa teoria objetiva, pessoal, é a teoria dominante e que vigora no nosso ordenamento jurídico, uma vez que é a que mais se aproxima do Código Civil, no que tange ao direito de posse e à função social da propriedade. Enfim, pessoal, nesse contexto da primeira aula, acabamos de analisar o conceito de posse, os princípios que veiculam a posse, bem como as teorias praticantes e dominantes na nossa legislação pátria, que trata desse assunto. Dando continuidade para os principais apontamentos sobre a posse, veremos agora as suas principais diferenças, a sua natureza jurídica, as espécies e conceitos sobre o Instituto da Detenção, ok? Vamos lá então, prezados cursistas. Primeiramente, vocês sabem quais são as diferenças entre o Instituto da Posse e o Instituto da Detenção? Para entendermos melhor as diferenças desses institutos, vamos ver separadamente cada um deles, traçando seus principais pontos, através do nosso slide. As características da posse é o seguinte: nós temos, pessoal, o direito de fato sobre a coisa, o indivíduo age como se dono fosse, a conexão do corpus e ânimos, não é cabível atos de mera tolerância ou permissão e aqueles advindos do uso de violência ou clandestinidade. E o possuidor exerce o poder de fato em nome de interesse próprio, ok? Por essas características da posse, pessoal, podemos descrevê-los de uma só vez, seguindo o que versa o artigo 1196 do Código Civil de 2002, que considera o possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, o possuidor exerce o direito sobre a coisa como se dono fosse, exercendo seu direito de fato apoiado no jus possessionis. Também apoiado na característica da posse, temos o corpus e o animus domini, o que significa relembrar que a posse está amparada no domínio sobre a coisa, o poder sobre essa coisa, enquanto o animus é a intenção de ter a coisa em seu poder, apenas uma intenção. Para tanto, não se esqueçam de que os atos advindos da violência e clandestinidade não poderão ser arguidos na defesa da posse, uma vez que advém de critérios e usos não aceitáveis para haver a constituição desse direito de possuidor. Bom, pessoal, agora vamos ver as características da detenção. Bom, ela versa sobre o direito de conservação sobre a coisa. O indivíduo não possui direito sobre a coisa e nem se comporta como se dono fosse. Não há o animus, mas somente existe o corpus.
O detentor, ele exerce o poder de fato em razão do interesse de outrem, com a finalidade de proteger a coisa sob as ordens e instruções do verdadeiro possuidor. Sobre a detenção, podemos afirmar que a mesma se diverge da posse. Na detenção, o indivíduo ele conserva a posse em nome de outrem, ou em decorrência de ordens dadas por outra pessoa que, baseado no direito de fato e no direito real, é dono. A detenção, portanto, pode ser vista como sendo ato de subordinação em que uma pessoa cuida, conserva, tutela uma coisa em prol de outrem, que se vincula na relação existencial como dono ou possuidor do bem. Mister lembrar que a detenção encontra arrimo nos artigos 1198 e 1208 do Código Civil de 2002, uma vez que em sua conjuntura proclamam o seguinte: de acordo com o artigo 1198 do Código Civil de 2002, detentor, gente, é aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva e garante a posse em nome deste, que é o proprietário. Nesse sentido, então, o artigo 1208, também desse mesmo dispositivo legal, complementa o artigo 1198, de maneira que determina como hipóteses de detenção os atos meramente de permissão ou tolerância. Ora, prezados cursistas, é interessante saber que, de acordo com a Jornada de Direito Civil do ano de 2007, ficou estabelecido que o detentor pode proporcionar a defesa da posse alheia por intervenção da força para manter ou substituir a posse do possuidor, que é aquele que instrui e auxilia como a posse deve ser conservada. Para ficar claro o que é detenção, é só lembrarmos de exemplos como o caso do zelador de um edifício, ou zelador de um condomínio residencial ou comercial, o caseiro, o diretor de uma instituição de ensino, dentre outros, nos quais seus objetivos são resguardar a propriedade que não é sua, mas de qualquer ato atentatório, seguindo instruções e ordens do principal interessado, que é o possuidor ou proprietário real, aqueles que pagam aos outros para proteger a sua coisa. Como diz Carlos Roberto Gonçalves, esses servidores de que dispõem dos atos de detenção, eles não têm posse e não são assistidos ao direito de invocar em nome próprio a proteção possessória, justamente por serem chamados de fâmulos da posse, que, embora não tenham direito de invocar em seu nome essa proteção possessória, por outro lado, já lhes cabem exercer a autoproteção do possuidor, assim atribuindo ao mesmo a segurança e eficácia no serviço prestado, uma vez que a ele é dado essa confiabilidade. Assim, Venosa afirma veemente que o fâmulo da posse é aquele que, em virtude de sua situação de dependência econômica ou de vínculo de subordinação em relação a outra pessoa, exerce sobre um bem, uma posse alheia em nome do seu patrão. Agora veremos pelo nosso próximo slide a classificação dos bens. Assim vejamos. Bom, pessoal, os objetos da posse é o seguinte: os bens corpóreos, bens incorpóreos, os bens móveis, os bens imóveis, os bens fungíveis e os bens infungíveis. O que significa cada um? Bom, a imagem, pessoal, aqui representa um bem corpóreo. O bem corpóreo é aquele que pode ser percebido pelos nossos sentidos. São bens apalpáveis. Nesse slide, vimos a figura que representa um bem corpóreo. Pelos bens corpóreos, entendem-se aqueles de existência material, uma vez que podem ser visíveis, são concretos ou reais e apalpáveis, como é o caso de uma casa. Os objetos que lhe integram, como as benfeitorias,
sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias, e os livros, dentre outros. Bom, esse aqui já é uma outra figura que representa o exemplo de um bem incorpóreo. E o que é esse bem incorpóreo? Por esse bem incorpóreo, temos os direitos da pessoa sobre a coisa, como é o caso dos nomes empresariais e os direitos autorais. Tivemos o prazer de ver uma figura que representa claramente os bens incorpóreos, que, como sabemos, se tratam daqueles cuja existência não podem ser apalpados e vistos, por isso são abstratos. São exemplos os direitos autorais, dentre outros. A nossa próxima imagem representa bens móveis. O que significa esses bens móveis? Por essa imagem, vimos um exemplo muito comum que representa um bem móvel. Em relação aos bens móveis, podemos dizer que são aqueles que podem ser deslocados por força própria de um local para outro. E na nossa outra imagem, temos exemplo de um bem imóvel, que é a casa. Essa imagem retrata claramente o que é um bem imóvel e resta-nos compreender que por esses bens não há qualquer possibilidade de serem removidos de um lugar para outro, sem acarretar destruição. Agora temos os bens fungíveis. O que é que são bens fungíveis? São aqueles que podem ser modificados por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Sobre os bens fungíveis, podemos dizer que são aqueles objetos equivalentes, iguais. O que isso significa? Que posso trocar um bem por outro, desde que tenha a mesma medida, tipo físico, quantidade e qualidade, ok? E em relação aos bens infungíveis, entendemos ser o contrário dos bens fungíveis. Isto quer dizer que não há possibilidade deles serem substituídos pelo mesmo tipo de objeto com as mesmas descrições físicas. Tá bom, pessoal? Desse modo, também estão submetidos aos requisitos da posse todos os nossos direitos, dentre eles o direito do nascituro, os direitos autorais e os direitos da personalidade. Quando falamos de posse, nos vem a ideia de que são preservados apenas os bens móveis e imóveis, mas fica a certeza de que tudo que nos cerca é garantido pelo direito de posse. Vamos agora discorrer sobre as espécies de posse. Assim vejamos no nosso slide. Bom, pessoal, constitui espécies de posse. A posse direta, a posse indireta, a posse justa, a posse injusta, a posse de boa-fé, a posse de má-fé, a posse nova, a posse velha, a posse natural, a posse civil ou jurídica, a posse ad interdicta, a posse ad usucapionem, a posse pro diviso e a posse pro indiviso. Nesse slide, vimos as espécies de posse e agora vamos ver os apontamentos sobre cada um de forma detalhada para vocês compreenderem. O que devemos saber sobre a posse direta é que ela exige que a pessoa tenha em seu poder temporariamente a posse sobre o bem, em razão do direito real ou pessoal que se estabeleceu. A posse direta ou imediata, assim também chamada, recebe amparo legal no Código Civil de 2002, no seu artigo 1197, bem como a posse indireta ou mediata. Essa posse não anula a posse indireta daquele indivíduo que já teve a posse um dia ou que criou a relação jurídica que vinculou o sujeito como se possuidor fosse. Porém, essa situação não impede de o possuidor defender a sua posse contra o possuidor indireto. Para ficar mais fácil o entendimento, vejamos o seguinte. Imaginem o contrato de locação.
Nesse contrato, temos o locador que se porta como possuidor indireto e o locatário como possuidor direto. Percebemos que o locatário assim se procede, em virtude da coisa estar em seu poder de forma temporária, dando a ele o direito de usá-la, uma vez que ele assumiu esse compromisso diante de um contrato específico. Pois bem, diante disso, o importante é saber que em polos distintos demandados pelos envolvidos, há discussão e o litígio em torno de quem será favorecido pela posse. Contudo, chegamos à conclusão de que uma posse não anula a outra, pois ambas coexistem ao mesmo tempo e implicam o mesmo exercício de direito sobre o bem. A posse direta e indireta coexistem até mesmo para preservar os direitos e obrigações dos envolvidos, porque se não houvesse essa limitação de quem é quem e qual é a sua função na relação, poderia existir confusão patrimonial e arbitrariedade contra o direito de outrem. Portanto, essas posses visam preservar a coisa sem retirar os direitos e obrigações de seus possuidores. Nessas posses, ambos os possuidores podem requerer a proteção possessória contra a intervenção de terceiros, mas ficando a ressalva de que o possuidor direto jamais terá propriedade por esse meio, porque lhe falta o animus domini, que é a vontade de ser dono da coisa. Para finalizarmos a discussão sobre a posse direta e indireta, citamos como exemplo o contrato de alienação fiduciária, o contrato de compra e venda com reserva de domínio e o próprio contrato de locação. Agora, pessoal, no que tange à posse justa e posse injusta, podemos descrever que a posse justa é aquela que não decorre dos atos de violência, clandestinidade e precariedade. Nela não há que se falar em vício, haja vista que o possuidor a adquire por meio de atos ilegais, sem haver qualquer ilegalidade ou vício de consentimento. Assim, sua previsão legal encontra-se disposta no artigo 1208 do Código Civil de 2002. Já em relação à posse injusta, podemos entender que a sua composição é inversa à posse justa, já que é necessário ter os atos de violência, clandestinidade e precariedade. Em outras palavras, podemos dizer que a violência é demarcada pelo domínio forçado do bem, uma vez que alguém toma o objeto de outrem, utilizando-se da força para expulsá-lo. No tocante a essas explicações, tem-se a clandestinidade, que pode ser vista como um fator vicioso, de maneira que alguém ocupa um imóvel sem o consentimento do seu real proprietário, mesmo que não se utilizando de meios violentos para tanto. A própria palavra clandestinidade já evoca o sentido, as escondidas, o não consentido. E, por fim, temos a precariedade, que, por sua vez, pode ser entendida quando o sujeito se recusa a deixar a coisa de que detinha a posse quando foi findado o contrato. Constitui exemplo típico dessa situação, pessoal, o contrato de locação. Num primeiro momento, o locatário ele adquire a posse de forma justa e, por conseguinte, após o prazo de o contrato ter se extinguido e o locador não ter renovado mais, uma vez o contrato, o locatário decide não abandonar, não deixar o imóvel. Exatamente nesse momento da recusa, por parte do locatário, deixar o bem imóvel, deparamos com a precariedade. Resta saber que esses requisitos não repercutem somente na esfera civil, mas também no âmbito do direito penal, haja vista caracterizarem crimes como roubo em decorrência da violência, o furto em virtude da clandestinidade e a apropriação indébita por motivo da precariedade. Fica a certeza de que a posse injusta ocorre em face do legítimo possuidor. Nas palavras do ilustre doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, a posse obtida clandestinamente
é injusta em relação ao legítimo possuidor, mas poderá ser justa em relação a um terceiro que não tenha posse alguma. Assim, para a necessária proteção da posse, não importa que seja justa ou injusta em sentido absoluto, mas que seja justa em relação ao adversário. Caros amigos, partimos agora então para a análise sobre a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Devemos entender que, em consonância com o artigo 1201, parágrafo único, da nossa legislação civil de 2002 aplicada, considera-se o possuidor de boa-fé aquele que ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor com justo título, ele tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admitir esta presunção. Traduzindo este artigo 1201 do Código Civil, quando o possuidor adquire uma coisa sem saber da existência de um vício que possa pôr tudo a perder, ele não deverá ser responsabilizado, uma vez ter agido com boa fé para adquirir a coisa. Nesse caso, a garantia que o possuidor de boa-fé tem é o próprio título, que deve ser justo e estar apto para a realização da transferência do domínio, se vindo também do legítimo proprietário, sem qualquer interveniência que possa pôr em discussão a validade do negócio, ok? Situação inversa a essa, temos a posse de má-fé, cuja posse é demarcada quando se percebe que o possuidor não ignora que obteve a posse da coisa de forma ilegal ou viciada. Nesse caso, o possuidor deve ter ciência do vício a partir do momento que adquiriu a posse, porque se assim não proceder, terá a posse de boa-fé. Como apregou o próprio Carlos Roberto Gonçalves, adquirida de má-fé a posse, a mesma será mantida inalteravelmente. Razão essa de que ninguém pode por si próprio mudar a causa ou o título da posse. Igualmente se dá se alguém possuir a coisa a título de empréstimo, não podendo dizer que ela foi doada, porque muda completamente a sua natureza jurídica e a sua concepção. Atenção! A posse de boa-fé pode ser convertida em posse de má-fé, desde que as partes negociantes saibam dos vícios que ensejou esse processo inverso. Nesse passo, pessoal, passamos adiante, então, com outra espécie de posse, agora a posse ad interdicta. Posse essa que dá oportunidade ao possuidor de reclamar pelo seu direito lesionado por meio das ações possessórias, principalmente pelos interditos proibitórios, cujo procedimento é cabível quando a posse está sendo molestada. No entanto, o seu objetivo é recuperar e repelir a ameaça. Para ficar mais fácil, é só lembrar que os interditos proibitórios são cabíveis quando se tem a turbação, esbulho ou a reintegração de posse, que prejudicam a posse por meio de seus atos defesos por lei e que veremos mais adiante nos nossos próximos encontros. Nesse passo, quando a posse sofre esse prejuízo num curto espaço de tempo e pode ser defendida rapidamente pelos interditos proibitórios, terá a posse ad interdicta, que se caracteriza quando a posse se dá de forma prolongada, num espaço de tempo considerável, que permite ao possuidor acionar judicialmente com a finalidade de garantir o seu direito de possuidor sobre a justificativa de estar preservando a posse ad usucapionem, que produz o efeito de gerar direito de propriedade. Relevante vocês, caros amigos, saberem que essa espécie de posse segue os mesmos ritos e procedimentos da usucapião. Vamos dar ênfase, a partir de agora, na posse nova e posse velha. A posse nova é aquela reconhecida por se tratar daquela que ocorre há menos de ano e dia.
enquanto a posse velha é a que se dá dentro de mais de ano e dia. A distinção entre essas duas espécies de posse possui relevante papel na proteção possessória. Com base no artigo 924 do Código de Processo Civil, dentro da posse nova, há a possibilidade de um juiz conceder liminar cujo procedimento ocorre em casos de urgência para conter um estado gravoso que pode prejudicar o indivíduo de forma irreversível. Nesse caso, a liminar é concedida ao possuidor ameaçado em sua posse, quando a ação ocorrer dentro de ano e dia da turbação ou esbulho. Para encerrarmos nosso raciocínio sobre as espécies de posse, vamos discutir a respeito da composse, que apesar de gerar grandes discussões sobre sua procedência, é evidenciada em alguns casos concretos. A composse caracteriza-se por ter dois ou mais possuidores sobre uma mesma coisa. Por este motivo, há a constituição da composse. De antemão, para ocorrer a composse, é necessária que a coisa indivisa seja possuída em comum. São exemplos comuns da composse aqueles bens que advêm do regime da comunhão universal de bens, que são disputados pelos cônjuges de forma igual e sobre determinada coisa indivisa. Temos também, como exemplo, os bens que são disputados pelos herdeiros antes da partilha do acervo. De antemão, conforme o artigo 1199 do Código Civil de 2002, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Para ficar claro, o compossuidor é o nome técnico atribuído às partes envolvidas que possuem a posse em comum sobre a coisa indivisa. Pela posse pró-indiviso, os compossuidores têm somente direito às partes ideais da coisa, uma vez que a coisa pertence a vários donos. E pela posse pró-diviso, que é outra espécie de posse, tem-se a divisão de fato do bem, ou seja, consegue-se separar a parte que pertence a cada um de seus possuidores. Exemplo muito bom que explana essa modalidade de posse é a divisão de um terreno. Uma parte pertence a um e a outra parte pertence ao outro. Essa divisão é possível em virtude do que é viável fazer, no caso a medição do terreno. Bom, prezados cursistas, finalizamos o estudo proposto da nossa primeira aula. Foi um prazer e aguardo vocês no AVA para podermos conversar mais sobre esse vasto tema de direitos reais apresentados nessa unidade. Participem dos nossos fóruns, levam dúvidas e sugestões, ok? O meu grande abraço a todos vocês e até o nosso segundo encontro. Até mais, pessoal!